Ah, tudo bem? Hoje tive função com a minha irmã teve que fazer um procedimento no hospital, fui com ela, depois fiz terapia com meu filho. Saí de casa às 7h20 da manhã, cheguei em casa às 18 horas. Não consegui fazer nada, não consegui ver nada, porque a internet no hospital não funcionava, 5G não funcionava, o Wi-Fi ali de visitantes não funcionava direito, toda hora caindo. Não consegui ver nada, só vi agora. Então, vou te mostrar tudo o que aconteceu no meu índice mini dólar hoje. Eu descobri agora também. Vamos para as notícias. Notícias de amanhã. Amanhã nós temos o feriado do Dia de Ação de Graças. Todo dia. Sexta-feira, encerra mais cedo, abre 11h30 o mercado Yankee, fecha 1 da tarde. Então, 1h30 de pregão. Vamos ver como vai ser amanhã. Amanhã tem venda de casas novas, balanço patrimonial do Federal Reserve. O mercado deu uma pedrada. Sempre assim, né? Mas tudo bem. Vamos para os 60 minutos. E índice. Cara, que pedrada. Que pedrada. Te confesso que não esperava essa pedrada aqui. Foi uma pedrada bonita. Bom, uma pedrada bonita que agora, já vamos até mudar aqui esse negócio aqui, ó. Agora que ele fez esse movimento lá pra baixo, chamou na venda, agora sim, começo a vislumbrar um ponto muito interessante da rotação desse pêndulo dentro desse range. Eu achei que isso aqui era um range novo, mas era pra mim esse range aqui já foi pro espaço. Se era novo, já foi pro espaço, voltou pra dentro do outro. Aqui a teoria de Joseph James, cara, é sempre quando ele sai de um novo, ele faz um reteste no antigo, que seria a região de breakout pullback, e cruza um novo. Como o mercado é comprador, ele não quis saber e virou pra cima com muita força e tocou ele reto. Eu, ontem, quando eu vi esse candle aqui se formar, eu tinha entendido que ele ia cruzar esse range, né? Mas eu ainda falei na live, ó, esse cara pode simplesmente fazer um breakout aqui em cima e tocar ele reto, né? E ele foi, quebrou a estrutura aqui em cima, mais alto que uma pipa, quebrou aqui, agora aqui seria a mudança da característica do preço. Cara, assim, agora tá muito alto, meu amigo. Agora tá muito alto. Agora, apostar numa compra aí tá muito alto. A gente precisa de um pullback de novo. Qual é o lado bom disso? Tem força. Isso aqui. Olha o diário. Pedrada. Lembra que a gente tinha falado sobre os pontos de 162 mil, 163 mil? Eu agora aposto 163.400. 163.700. Confere, produção. 713. Olha, pesado. Vamos para 25 mil tickets. Cara, que pedrada, meu amigo. Olha o que eu falo do afastamento da VWAP. E aí, em dias direcionais, olha que interessante. Em dias direcionais, tu pode segurar os gargomilho, ó. O que esse cara tá querendo fazer aqui? O que ele fez no outro dia, movimento medido. Ele já tá em curso da terceira perna, aí nos quebra as pernas. Seria aqui, ó, o arrancadão da primeira perna. Faz um pullback de respeito. Aí foi na tampa o negócio. Aí é foda. Bom, tudo bem. Isso aí. Esse é o desenho. A gente mede uma primeira perna, espera um pullback, mede a terceira perna. Geralmente o movimento medido é proporcional. As duas pernas de pullback são um pouquinho mais do que o movimento medido. É um movimento contrário ao sentido de mercado de 60 minutos, uma hora, né? Bonito movimento, Fernandinho. Não entrou em range, um dia totalmente direcional. A técnica do afastamento, lembra da VWAP? Olha que interessante. Aí na tarde atrai? Mais ou menos, né? Tomou ele porque tava muito poderoso esse movimento. Muito poderoso, gostei demais. Quanto que mudou isso aqui, cara? Vou ver aqui. Vou tentar mapear esse início pelo menos aqui, ó. Quebra a estrutura. Quebra a estrutura. Daria a característica do preço aqui, meio que entrou no range, né, pela manhã, né? Muda a característica do preço aqui, deveria quebrar a estrutura aqui, não quebra, rompe aqui esse topo, quebra a estrutura e diz que é comprador. Faz um pullback, lembra daqueles 1, 2, 3, ó, o terceiro movimento que ele faz. Quebra a estrutura, mudaria a característica do preço só aqui, não muda, e aí vem com a trap, ó. Duas tentativas falhadas, uma tentativa, duas tentativas, ó a trap, em cima de um prior, pode abrir aqui, e aí nós temos aqui a confluência de quebra da estrutura com um crown reversal. O que é o crown reversal, né? Crown reversal são duas tentativas falhadas, então ele faz isso, vai lá embaixo num prior e toca ele reto, então ele faz duas tentativas falhadas de vendedores de manter o preço abaixo da média de 21, exatamente na média de 21, ele faz um candle parrudo para dar o gatilho para compra. E aí, meu amigo, ele entrega esse movimento direcional aqui, que foi, vamos ver, quanto? 1.200 pontos direcionais, ou se quisesse sair aqui, ó, 1.000 pontos direcionais. Nossa, vislumbro, compra de novo, cara, mas precisava de um pullback. Primeiro, porque nos 60 minutos, né, se a gente voltar aqui nos 60 minutos, a gente vai ver, ó, que ele não quebrou a estrutura desse movimento, né. Ele tá indo meio que fazer um topo duplo, né. Não quebrou a estrutura. Não pense que ele quebrou a estrutura. Então ele ainda pode simular o segmento da compra, fazer um pullback e aí sim tocar ele reto. Calma, cocada. Calma. Antecipa o negócio. Aí tudo que a gente vai fazer aqui é aliar conceitos de choque BOS
com os setups de Joseph James, que são Crown Reversal, como eu dei o exemplo aqui, Pullbacks, Força, Bull e Bear Trap, que são fantásticos. Então, é isso. Bem rápido, bem dinâmico. 60 minutos, mini dólar. Por sua vez, o mini dólar abriu o bico, meus amigos. Abriu o bico. Eu falei que o negócio estava muito de atração da compra. E aí vendeu. Hoje ele vendeu com força. Hoje ele realmente arrebentou a corda com força. Mas, assim, pra mim ainda segue numa lateralização. Ainda segue num rangezinho aí amarrado. Dando indícios de que sim. Pode retestar aquele fundo lá que a gente estava falando outro dia, né? Não conseguiu manter. Não conseguiu fazer o que eu estava imaginando dele tocar ele reto, tentar um reteste de topo. Não. Já sentiu. Já cruzou a médiazinha aqui de 200 com a de 21 dos 60 minutos. Se a gente for pro diário, ele repetiu esse movimento, claro, numa escala menor, mas ó, repetiu esse movimento. E a tendência, eu vislumbro esse fundo, ou quiçá, o pé desse canalzinho aqui. Aí esse canalzinho aqui chega em 5,184. Estamos em 5,333, 335. Cara, tem que sonhar totalmente bearish. Totalmente. Não consigo ver nada que não seja bearish, ainda mais com esse movimento agora. Ainda mais com esse candle aqui no diário, né? E, vamos ver. Ele assim, ó. Teoricamente ele tá num order block, né? Seria esse aqui, ó. Vamos botar aqui esse order block. Então, a mesma coisa que o índice, né? Ele pode tentar dar um prosseguimento, chegar perto desse novo range aqui, ir lá pra cima, e aí cruzar ele. Aí tudo que a gente vai fazer é medir essa pedrada aqui, ó, e replicar ela pra baixo. E aí até se a gente replica ela pra baixo, vamos fazer de olho aqui mesmo, né? Olho de Tandera. Fechou o range, né? Buscou o range ali, fechou o range. Fechou o gap, né? Hã? O que não dá pra sonhar naquele suporte ali? Olha aqui. Bearish. Total bearish. Vamos para horas. 5 mil cheques. Cara, totalmente direcional como poucas vezes aí nos últimos meses. Totalmente. Só o cara não tá no negócio, né? Quebra a estrutura. Muda a característica do preço nesse ponto aqui. Quero pivô validado. Quebra a estrutura. Quebra a estrutura. Quebrando essa estrutura, ele muda a característica do preço. Entra no range também pela manhã. Hein? Quebra a estrutura. Muda a característica do preço aqui embaixo. Clássico de range isso aqui, né? Tem que até desenhar ele. Quebra a estrutura. Muda a característica do preço. Não quero mais estrutura. E aí perde o fundo com tudo. E aí ele vai quebrar a estrutura nesse ponto aqui. E toca ele reto. E faz um movimento meio-dia direcional. Uau, 30 pontos. Ah, papaizinho. Acho que foi. Esse aqui eu cheguei a ver. Mais ainda. Mas bota aí até aqui, ó. 2h30 da tarde, aí a 30 pontos. Tinha falado. Fechamento do gap exato aqui, ó. Fechou o gap, maledeto, né? Também tá meio complexo aqui, mas é aquela história, né? Pra esse cara quebrar a estrutura, amigo, aliás, mudar a característica do preço, então vendo aqui, pra mudar a característica do preço, ele vai ter que romper esse topo aqui, ó. Pra ele voltar a ser comprador. Ele perdeu, estão vendo? Tchau. Olha lá. Pra ele mudar a característica do preço aqui em cima, pra passar a ser comprador, então a gente precisa do que é pra mudar a característica do preço? Ele precisa, se ele vem caindo, né? Ele precisa voltar pra cima, fazer um pullback, e aí sim, então ele quebra a estrutura, muda a característica do preço aqui, quebra a estrutura pra ele efetivamente virar ao contrário, né? Então, pra ele fazer esse primeiro movimento, ele vai ter que vir aqui em cima. Aí aqui, ele já perdeu. Quebrou a estrutura. Na sequência, ele vai quebrar a estrutura perdendo esse fundo. Ainda acho que tá muito baixo. Mas se ele continuar direcional, tanto mini índice como mini dólar, a gente ataca nesse sentido. Porque esse sentido é o sentido de mercado. A gente tem interesse no sentido de mercado. Principalmente se tiver volume financeiro. Basicamente isso. Então, a gente pode atacar de uma forma aqui, que vai ser testar esse prior aqui, ó. Tudo que a gente precisa agora é que esse cara teste esse prior. Então ele vem pra baixo, vai mais ali em cima, bate nele e capota. Aí beleza. Aí a gente pode procurar por essa região para fazer uma operação de venda. E se ele vier em V, aí a gente vai pegar aquele range ali novo que ele fez hoje, ó. Na real já desde ontem tava nele mais ou menos, ó. E aí, que ele andar para baixo, a gente pode replicar para cima. E aí a gente tem um ponto para tentar um ataque de pullback, que pode acontecer. Porque o nosso mercado, ele é permeado pela aleatoriedade. A B3 é permeado pela aleatoriedade. Então assim, ele pode tanto seguir um movimento direcional, como ele pode fazer o contrário, um V-bottom. V-bottom, vai lá em cima, testa topo, faz a rotação desse pêndulo que acontece demais, né? E aí a gente pega esse movimento contrário. Não é um mercado que tem uma direção, ele anda de lado pra um cacete, daqui a pouco ele pega uma direção, daqui a pouco ele vira ao contrário, toda aquela direção que ele... toda aquela tendência que ele fez, ele engole ela inteira, um candle só. Isso é um market maker. A gente tem que tentar andar com ele. Dançar conforme a música. É isso. Eu não posso mostrar nada porque eu não fiz nada hoje, então... nem abri a live hoje porque nem consegui. Queria abrir lá ao vivo lá, mas não. Travava pra um cacete. Falei, não dá. Aí fica pra amanhã. Amanhã vamos ver se a gente consegue fazer boas operações pela manhã. Vou usar minha conta cheia, assim. Vou usar se ele fizer um movimento, mas feriado. Cautela. Dia de ação de graças. Pode ser que nosso mercado esteja totalmente morto. Ou pode ser que ele faça um movimento direcional. Aleatoriedade. E é isso, cara. Não tem mais nada pra falar, não. Vamos ver o que vai acontecer amanhã.
Peço cordialmente. Se você gostou desse conteúdo, por favor, deixe seu like. Se tiver a possibilidade de me seguir, comente. Sei lá, comente alguma coisa que eu deixei passar. O que você acha dessa estratégia de operar em tics? Comenta alguma coisa. E vem comigo nessa incrível jornada. Eu faço projeções de segunda a quinta, libero elas à noite. E faço lives pós meio-dia, mostrando tudo que eu planejei para evitar as bolas curvas e tudo que eu efetivamente realizei na parte da manhã. Pra ver se o que eu planejei eu consegui executar no outro dia. Muito obrigado. Uma boa noite. Até amanhã.